sala, o nosso encontro semanal, onde nós estudamos a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a estar aqui conosco nessa noite. Oi, Larry. Oi, amor. Sejam bem-vindos mais uma noite, onde nós podemos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Né? Isso aí. Vamos lá para Gênesis 15 hoje. Gênesis 15, vamos começar. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho, faça suas anotações, tire as suas dúvidas. É muito importante nós nos empenharmos em conhecer a palavra de Deus, nos empenharmos em estudar o livro que Deus escolheu para se apresentar a nós, para se revelar a nós, né? Então vamos dar continuidade aqui hoje, Gênesis 15. Pega a sua Bíblia e vem lendo junto com a gente, e a gente vai falando um pouquinho de cada, conforme a gente vai lendo. 15:1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Vamos ver que cenário que é esse aqui, né? Depois destes acontecimentos, diz o texto. Que acontecimentos? Abrão tinha acabado de voltar da guerra, onde ele foi para resgatar o seu sobrinho Ló. Nós vimos ali que o encontro dele com o sacerdote Melquisedeque, né? Como ele vê, ele reconhece Melquisedeque, um homem de Deus, ele entrega o dízimo dos espólios de guerra a esse sacerdote. Depois nós vimos o testemunho de Abraão ali, quando o rei de Sodoma vem ao encontro dele, quer negociar ali as pessoas, os espólios, e Abraão se mantém firme, preocupado com o testemunho de Deus que ele estaria dando. E agora Abraão retornou para sua casa. E eu penso, Larry, que nesse momento aqui que Deus diz para ele, se Deus está dizendo para ele não temas, é porque Deus viu que ele estava com medo. E que medo ele tinha, né? De repente esse medo dele aqui era que aqueles 4 reis do Oriente que ele venceu e retomou tudo que eles tinham pego dos reis ali da Campina do Jordão. Eu penso que Abraão estava com medo que eles viessem se vingar, quisessem uma retaliação, alguma coisa, né? Havia uma insegurança no coração desse homem, e Deus vem agora trazer uma tranquilidade ao coração dele, né? É mais ou menos isso mesmo, né? É que, na verdade, aqui o que acontece, como você já fez o comentário, né? Deus começou para dar uma animada, porque Deus viu que ele estava temeroso, né? Mas só que o que eu achei interessante é que foram essas 3 palavras que Deus falou para ele, né? Em uma visão, sim, né? Deus chegou para ele e falou: não temas, né? Esse não temas é muito interessante, gente. Às vezes passa em pequenos comentários assim, a gente está lendo alguma coisa, a gente não vê a profundidade da palavra e o significado daquela palavra, né? Simplesmente temer, não vou temer, mas como assim, né? Então, quando você vai ver o significado que realmente você consegue entender que nesse primeiro versículo 15, que Deus fala para ele: não temas, né? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da tua aí, né? A minha diz: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então, mas esse não temas, Andrés, olha só, não se preocupe, não tenha receio, não se assuste, não fique inquieto. Tudo isso acontece com a gente quando a gente teme. Quando a gente teme, a gente fica inquieto, a gente fica assustado, a gente fica com receio no que vai acontecer, né? A gente fica com medo, é uma coisa que é normal, né? O medo nos abate. Nos abate, Mas aqui Deus fala para ele: isso aqui tu não precisa ter esse sentimento, né? Por quê? Porque eu sou teu escudo, é eu que te protejo, né? Que maravilha você poder escutar isso do Deus Altíssimo, né? Deus Todo-Poderoso é o nosso escudo. Todo-Poderoso é o nosso escudo. E por que a gente teme? A gente teme porque a gente falta um pouquinho de fé, mas a gente chega lá, né? Então, esse não temas é muito profundo. Até esse próprio escudo, por exemplo, que Deus fala que é o nosso,
né? Esse símbolo que Esse Deus usa símbolo aqui, né? que Deus usa, o escudo. Naquela época, o escudo era, nas guerras, era o que mais se defendia das flechas, dos arcos, né? De todas aquelas armas que o pessoal usava nessas guerras, né? Então, esse escudo, Andressa, esse escudo também tem uma importância tão grande que o escudo é aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala, em determinado momento, ele fala para os apóstolos, ele diz que os seguidores de Cristo devem estar empunhados com o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Está lá em Efésios 6,16. Né? Quer dizer, esse escudo representa que qualquer coisa que for jogada contra você, qualquer armação, qualquer artimanha, qualquer coisa que o inimigo use contra você, não vai te atingir, Abraão. Não vai. Pronto. Tenha fé. Tenha fé. Não temas. Né? Porque eu sou o teu escudo, eu vou te guardar. E além disso, a outra palavra que ele fala é o galardão, que é a recompensa dele, que essa recompensa significa de tudo isso. Significa assim, se você não temer, se você, né, deixar que eu seja o teu escudo, vamos dizer assim, permitir que eu seja o teu escudo, né, você vai ter uma recompensa, e essa recompensa vai ser grandíssima. Que maravilha. Tudo que vem do né? Senhor. Né? Que maravilha tudo que vem do Senhor. Além exatamente. da proteção de Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor tem valor inigualável. Inestimável. Inigualável. Né? Uma outra coisa que eu analiso aqui desse não temas, aí, sabia que essa é a ordem mais dada na Bíblia? A ordem que mais tem na Bíblia é para que nós não temamos. E é uma ordem. Deus está no imperativo isso aqui. Nós temos que obedecer, né? Então, a gente vence o medo quando nós obedecemos a essa ordem de Deus. Deus sabe que nós estamos sujeitos a ter medo, que as circunstâncias nos deixam sujeitos ao medo, né? Mas quando nós obedecemos, nós estamos também reconhecendo que Deus é o nosso protetor, que é Ele que nos guarda, né? Nós já vimos aqui na semana passada que Abraão sabia que quem trouxe a vitória para ele diante daqueles reis, de todos aqueles reis, não foi o seu exército, não foi a sua força, mas foi o Senhor. Abraão já tinha provado, né, o que é ter o Senhor por escudo, né? Assim como ele provou lá no caso do Egito, né, mesmo ele tendo feito coisa errada, Deus o preservou, Deus o guardou, né, até que ele se arrependesse, voltasse lá para o seu lugar. Mas e aqui Deus volta a falar, agora que Deus fala com ele, né, que ele é o escudo. Então Abraão estava compreendendo isso. E aí agora a gente vai ver Abraão tentar entender, né? Imagina que ele estava ali na tenda, temeroso o que pudesse acontecer. Deus Sim. vem e acalma ele, né? Traz essa, eu te protejo, fique tranquilo, eu que te guardo. E aí vamos ver o que Abraão responde para Deus diante disso. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Continuou Abraão. Tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. É muito importante a gente entender aqui que Abraão não está duvidando da promessa, reclamando, né? Não está dizendo que está demorando, como é que isso vai acontecer. Abraão está aqui conversando com Deus, né? Nós temos que lembrar que Abraão, dali a pouco nós vamos dizer que ele é chamado de amigo de Deus, né? Então Abraão está aqui conversando na sua tenda, numa visão, conversando com Deus, e ele quer entender como é que essa promessa, né? Deus prometeu para ele uma terra e um povo, mas até aquele momento, a terra que Deus prometeu para ele estava ocupada. O povo, a numerosa nação, ele não tinha filhos. Era costume da época que se você não tem filhos, então o servo mais próximo ali é que seria o seu herdeiro, né? É interessante, Andressa, assim, porque muitas pessoas confundem aqui, né, que ele está aqui reclamando de Deus. E ele não está reclamando, né?
Isso é uma maravilha, porque... Quantas vezes ao invés de reclamar, Deus, mas isso não aconteceu, ou tentar fazer coisa, vai para Deus, Deus, o Senhor me disse isso, mas como é isso que vai acontecer? Essa é a grande diferença das perguntas. Abraão não saiu do seu lugar. Ou você vai lá, você vai discutir com Deus, ou você vai dizer, tá, Senhor, eu sei, tenho plena certeza que vai acontecer. Mas como é que vai acontecer isso? Como ele não estava vendo filhos, né? E Deus até aqui não tinha dito que seria alguém gerado dele, e era o costume da época que o servo. Então ele pergunta para Deus, então vai ser o meu servo? Vai ser o Damasceno Eliezer, né? Exatamente. O Eliezer, ele fala Damasceno vem de Damasco. E tem uma outra tradução também, que agora não lembro bem, Andresa, mas assim, tem muitos escritores que falam que por uma das passagens do Abraão lá por Damasco, por um tempo que ele ficou quando ele estava subindo... Damasco era perto de Harã, né? Ele estava subindo, de repente esse rapaz nasceu quando ele estava ali, alguma coisa assim, né? Então, mas não fazia tem assim, parte uma dos explicação. servos que ele adquiriu lá, né? É exatamente isso, tá? Mas muito interessante essa passagem, porque eu mesmo, Andresa, eu confesso dizer para você que depois dos estudos que a gente tem feito, né, a gente tem aprendido, eu achei que ele tinha reclamado de Deus. Mas não, né? Ele está querendo entender. Na verdade, ele está querendo entender o que está acontecendo. Deus não tinha dito para ele que tipo de como queria ser, porque ele já estava velho e tal, né? Exatamente. Muito bem. Então vamos dar o que Deus diz a ele diante desse questionamento aqui, né? E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Como é bom quando a gente recebe uma resposta direta assim de Deus, né? Não é por aqui que você vai, é por ali. Aqui, ó, deixa eu ler para você que eu tenho a minha versão da King James aqui, que é muito interessante também, ó. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Eu me apego da seguinte forma, Andressa. Eu acho que deu uma embaralhada de novo na cabeça dele. Né? Oh, meu Deus. Porque ele pede uma resposta para Deus, certo? Uma direção. Uma direção para Deus. Até deu uma cogitada que poderia ser alguém lá, mas ele sabe que ele é velho. Ele era velho, a esposa velha, aquela coisa toda. Estéril. E aí Deus vem e diz, não, o negócio é o seguinte, vai ser teu filho. Vai ser do teu sangue. Que confiança, que segurança, que fé esse homem tinha que ter. Isso né? Podia trazer, né? Podia trazer. Então, vamos lá. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse creu aqui foi maravilhoso. Abraão está lá dentro da tenda, tendo essa conversa com Deus, e agora Deus manda ele sair da tenda. Deus já tinha, no capítulo anterior ali, Deus já tinha dito para ele olhar a poeira, né? A terra, que seria assim a nação dele, incontável como aquilo. E agora Deus manda ele olhar para cima. Deus manda ele olhar para o céu, e que se ele pudesse contar, se fosse possível, que a gente sabe que não é possível, mas que a descendência dele seria daquela maneira. Então pensa, depois de que Deus explicou para ele que não seria o servo, que seria alguém gerado dele, mostra novamente que seria algo grandioso, uma quantidade incontável, e aí ele crê. Olha só, eu já tinha falado para ele do grão de areia, da terra, das estrelas. Tem mais alguma coisa que Deus falou para ele também. Agora que ele falou das estrelas, né? Das e aí estrelas. ele crê. E aí esse texto aqui, Larissa, verso 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse aqui é um texto fundamental desse capítulo aqui, né? Esse é o texto base da doutrina da justificação pela fé. Nós somos salvos pela fé, não por obras, não pelo que fazemos, né? Nós sabemos aqui que Abraão foi chamado por Deus. O que ele fez para ser chamado por Deus? Nada. Era um pagão lá em Ur, não tinha nenhum atributo que Deus pudesse olhar para ele e dizer, olha, por isso que eu estou te chamando.
Por quê? Porque é a graça, é por fé que nós somos salvos. E esse é o texto que depois nós vamos ver Paulo repetir várias vezes lá no Novo Testamento, né? É o fundamento de que a salvação, que a nossa justificação não é por obras, ela é por fé. Por isso nós somos descendentes de Abraão. Nós fazemos parte dessa descendência espiritual de Abraão, né? O Hernandes Dias Lopes, ele é um homem muito poético, né? Ele diz que a descendência de Abraão, a descendência espiritual de Abraão não é aquela que tem o sangue de Abraão nas suas veias, mas a fé de Abraão no seu coração. Esses somos nós, né? Que cremos no Senhor. E é isso que nos é imputado por justiça, assim como com Abraão. Até eu vi aqui, eu estava dando uma olhada sobre esse creu aqui, né? Esse creu está estabelecido, é verdadeiro, é isso, e pronto. Acreditou com toda... Quando eu falo isso, né? Lá em cima eu falei, né, que ele não tinha... Existiu essa grande diferença em você acreditar e crer realmente, sabe? E aqui não, aqui ele creu. Não, creu. Agora tá, né? Creu. Deus viu. Deus que viu o coração, viu que ele creu, né? Uhum. Ele trouxe isso por justiça. E esse imputar aqui, porque ele creu e aí Deus imputou sobre a vida dele, né? Colocou, né? Aqui é colocar, significa acreditar, entendeu? Olha só, vamos trazer de uma forma interessante isso. Quando você crê, existem coisas que você acredita que crê, mas você não crê. Porque quando você crê, realmente acontece isso. Deus acredita para você. Olha que interessante isso. Eu ficaria um bom tempo falando sobre esse tema, mas me chamou muita atenção isso, sabe? Quando realmente a palavra diz aqui que ele creu, diz, opa, Deus, puf. Tipo assim, sabe? Você fica achando, e você fica pensando, e você fica orando, e você fica de várias coisas. De repente, tem um momento que isso acontece com a gente. Quando você crê realmente, você recebe aquilo. Puf, e a nossa Deus vida imputa. É transformada. Né? É transformado, exatamente nesse momento. Eu pego muito essa pequena frasezinha que fala, que tão pequena que você fala, que é o que tem tudo hoje aí, né? Toda a base. Toda a base, eu vejo nisso, sabe? Quando realmente você crê, Deus imputa. Puf, foi o que Deus fez com ele, né? E aí vamos dar sequência aqui. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? E o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual em 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E trouxe esses animais a Abraão, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Muito bem. Aqui, na verdade, o que acontece? Quando Abraão pediu, né, como que ele vai saber, né? Como ele ia saber? Ele já tinha perguntado o filho. Deus mostrou para eles, olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer então como vocês conhecem o negócio, né? Porque, na verdade, isso era um ritual que eram feito pelos povos, certo? E esses rituais, eles faziam esse tipo de... pegavam os animais mais velhos, inclusive. Vocês podem ver que antes os animais eram tudo animais novos, virgens e etc e tal, né? E aqui não, aqui eles pegam os animais mais velhos, animais de 3 anos, né? E cortam ao meio, matam os animais, aí corta os animais ao meio, coloca de um lado uma metade, do outro lado a outra metade. E assim eles fazem. E depois... Faz um corredor, né? Faz como se fosse um corredor. E aí, quando eles passam por aquele corredor, está consumado, olha, está feito. Né? Então, eles pegam os animais, cortam metades, põem um de frente para o outro, as partes envolvidas nesse contrato, né? Tipo, exatamente, um contrato vai passar ali pelo meio, isso era uma lavração do contrato. Era uma lavração do contrato. Mas isso significava o quê? Que se porventura alguém, nos contratos, nesses rituais... Uma das partes. Se uma das partes não cumprisse com o contrato,
né? Seria morto. Ele seria cortado ao meio também. Ele seria morto e cortado ao meio, né? Então, por isso que eu acho que Deus usou até o que eles mesmos faziam para dizer, não, o negócio é o seguinte, mostrando ele, se comprometendo a ele, né? É assim que você vai saber que essa terra vai ser sua. Exatamente, é assim que você vai saber que realmente é seu, tá? Okay. Então, aí aqui no 11, quando ele fala, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Eu entendo isso aqui como as dificuldades, né, que vem no caminhar até que se cumpra os propósitos de Deus, a promessa de Deus, né? Aquilo que é a nossa parte fazer. Abraão ficava ali enxotando as aves, né? Andressa, assim, existem muitas explicações e muitos estudos sobre do que significava, e na verdade, cada animal, carneiro representa uma coisa, a novilha representa outra, as aves representam outra, esses animais também. Mas eu acho que não é o nosso caso, que nós temos que queremos aprender, né? Na verdade, o que é que o pai Abraão aí deixou de ensinamento para todos nós, isso aí, não é verdade? Então aqui Deus pede para ele fazer toda esse ritual aqui, né? Que ele entendia como um contrato, uma aliança aqui. E vamos dar sequência aqui. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Nós, por já conhecermos a história bíblica aqui, nós sabemos que Deus está falando aqui do período de cativeiro do povo no Egito, né? Então, mas agora Deus está trazendo isso aqui para Abraão. Vamos continuar. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Nós sabemos que Deus vem depois ali com Moisés, como o libertador ali, e o Egito é castigado com todas aquelas pragas, né, até que o povo seja libertado, e eles realmente saem dali com muitas riquezas, né? Vamos seguir aqui. E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Como que é interessante aqui, Andressa, na 4ª geração, né? Existem várias discussões, porque 4ª geração não daria 400 anos, mas não daria 400 anos hoje. Uma geração hoje não dura 100 anos, não aguenta 100 anos. 400 aqui uma coisa aproximada. Nós sabemos que o povo ficou 430 anos ali mas uma Egito, explicação, né, interessante é o seguinte, por exemplo, a época de média de vida de deles nessa época era de 100 anos. Sim. Mais de 100 anos, né? Então, o próprio Abraão viveu 170 e alguma coisa, 160 então, mas 170, são coisas aproximadas. São coisas aproximadas. Mas aí nós sabemos que aqui ele está falando do período de cativeiro, que o povo de Israel vai ficar lá no Egito, né? E aqui fala da iniquidade, né? Porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu. Isso fala muito para nós sobre o limite, né? Às vezes a gente pensa limite, assim, né? que a paciência de Deus é eterna. Não, Deus tem um limite, né? Assim como ele teve lá na história do dilúvio, né? Ele destrói a terra, destrói todos os seres humanos, porque ele diz que chegou ao limite, assim como nós vamos ver com Sodoma e Gomorra, né? Chega a um limite. E aqui Deus está dizendo que quando isso acontecer, que quando isso ele não ia acontecer agora, porque a medida da iniquidade dos amorreus precisava mais um pouquinho ainda para Deus não ter problema de acabar com aquele povo. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, Larry, é Deus dizer, né? Abraão perguntou para ele como que ele ia saber. E Deus aqui está falando para ele, ó, pelo menos 400 anos. 400 anos. Pensa Deus chegar para você, olha, mas olha, daqui 400 anos. A tua turma lá na frente vai... Abraão ia amassar o barro para nós, né? É verdade. Para esse povo que estava ali. E Abraão se manteve fiel. Abraão sabia que
que existe profundidade nas promessas de Deus, que não era uma terra só para ele ter uma terra, não era um povo só para ele ter um povo, né? Existe um propósito de Deus ali, né? Por isso que lá atrás nós lemos que ele creu, ele entendeu aquilo ali. Vamos continuar aqui. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Olha que interessante, o Larry explicou para nós agora como funcionava esse ritual ali, esse contrato, né, na antiguidade ali. E o Larry nos falou que as duas partes do contrato passavam por esse corredor entre os corpos dos animais. E aqui agora nós estamos vendo, o verso 17 nos diz que eis que um fogareiro fumejante em uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. A gente está vendo aqui uma teofania, né? Esse fogareiro fumejante aqui simboliza a presença de Deus, significa Deus passou ali naquele corredor. Mas nós aprendemos que a cultura ali eram as duas partes do contrato que passavam ali. Abraão foi fazendo tudo ali como Deus disse, cada animal, como tinha que fazer, Abraão foi fazendo direitinho. E Deus não mandou que ele passasse ali, somente Deus passou, só uma parte do contrato. Então isso aqui Moisés está dizendo para nós assim, Deus estava dizendo a Abraão, eu estou fazendo um compromisso comigo mesmo. Isso é uma aliança, e a aliança que Deus faz conosco independe da nossa parte. Se Abraão passasse ali, eu acho que no próximo dia já estava rompido o contrato, Abraão já ia ter que morrer ali, né? Porque a gente erra, a gente faz coisas erradas, descumpre, né? E Deus aqui então está dizendo que é uma aliança, que independe da outra parte, que ele vai cumprir. Ele está dizendo para Abraão com isso aqui, olha, você sabe que vai ter essa terra porque eu estou dizendo, né? Não há quem maior, não há nada maior que Deus com quem ele pudesse jurar. Então ele faz isso com ele mesmo. Eu me comprometo comigo mesmo, é a minha palavra. Minha palavra. Né? E essa é a aliança que Deus faz conosco. A aliança de Deus é eterna, é imutável. Independente da nossa fidelidade ou infidelidade, dos nossos erros ou acertos, Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação, né? É verdade. Vamos continuar o texto. Aí o texto vai dizendo ali, ele vai e mostra, né? Fala que vai dar aquela terra para a descendência de Abraão. E pense que o público primeiro de Abraão aqui são as pessoas ali no deserto que estão prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar em Canaã. E esse cumprimento aqui que a gente vai ver Josué cumprir isso lá na frente, não é só o cumprimento da promessa da terra de Israel, mas também é o cumprimento do juízo de Deus, né? Porque lá no 16 ele disse, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não encheu. Ou seja, naquele momento lá na frente, quando nós vamos ver Josué entrando com o povo em Canaã, também significa que a medida de iniquidade dos amorreus chegou no seu limite. E agora, então nós vemos aqui a promessa sendo cumprida lá, e também o juízo de Deus sendo cumprido, né? E isso nos faz refletir qual é a promessa de Deus para nós, né? Nós cristãos, nascidos de novo, aguardamos o novo céu, a nova terra, né? Aguardamos a volta de Jesus, é a promessa de Deus para nós, e também é o juízo de Deus para aquele que não crer nele, para aquele que não nascer de novo, assim como vai acontecer ali na entrada de Canaã com Josué. Que legal. E aqui é aquela velha história de sempre, né? Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Nós muitas vezes não cumprimos, nós falhamos, mas Deus pode ter certeza que Deus não falha. É isso aí. Amém? Amém. Que grande, né? Esse é um capítulo muito importante, o fundamento
da doutrina, da justificação pela fé e quantas coisas nós aprendemos aqui. Que isso seja enraizado no nosso coração, que nós sejamos esse filho de Abraão, esse filho espiritual de Abraão, né? Esse descendente espiritual de Abraão, crendo no Senhor Jesus e vivendo as promessas de Deus para a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Até quarta-feira que vem, Até se semana Deus que vem. quiser, vem para a sala. Que Deus te abençoe, nós te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.